Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, no áudio de hoje, que é um extra, porque os vídeos oficiais das terças-feiras às 11h30 vão continuar normalmente, mas eu sei que algumas pessoas preferem só áudio, inclusive para também poder ouvir esses áudios nas plataformas só de áudio, então esse áudio ou vídeo é um extra. Hoje eu me senti inspirada a comentar um vídeo que eu vi na rede vizinha, um trechinho de um podcast, no qual a educadora, que se chama Ivana, não me lembro agora o sobrenome dela, mas ela fala algo bem interessante sobre a percepção do valor das coisas. Então, ela começa o vídeo citando um exemplo de uma mãe que costuma lavar a roupa dos filhos. Então a mãe lava a roupa, passa, deixa a roupa toda bonitinha, cheirosinha, coloca no armário do filho. E aí o filho, a criança, quando vai pegar a roupa, bagunça todas as outras roupas que estavam em cima. E aí a mãe fica muito brava com o filho e fala: você não percebe o valor do meu trabalho, deixei a roupa toda bonitinha e cheirosinha e você bagunçou tudo. E aí essa educadora, ela fala algo muito interessante. Ela fala assim: realmente, o seu filho não percebe o valor porque você não ensinou para ele o valor do seu trabalho. E aí, a partir do momento que você faz aquele trabalho junto com a criança, por exemplo, a criança vai fazer um lanche e você ensina a criança a fazer o próprio lanche, ou ela participa do processo com você, ela não fala exatamente isso, tá, gente? Ela fala algo assim, que quando a criança participa do processo, ela tende a valorizar muito mais. E eu achei muito bacana esse comentário dessa educadora, porque de fato, muitas vezes a gente não percebe o valor das coisas porque a gente não participa do processo de construção daquilo. A gente recebe, entre aspas, de mão beijada. E aí, por não conhecer o processo, por não conhecer os bastidores até chegar ao resultado final, a gente tende muitas vezes a desmerecer o trabalho de alguém que realizou algo. Isso em vários setores da vida, né? Quantas vezes a gente se empenha, se esforça, coloca o sangue ali para fazer um trabalho, para realizar, seja um trabalho de escola, seja uma comida que você fez com o maior carinho, seja a casa que você limpou, passou o dia inteiro limpando a casa, aí chega alguém na sua casa, pode ser, sei lá, seu parceiro, seus filhos, aí chegam com o sapato sujo, não tira o sapato, suja todo o piso, né? Porque realmente não sabe o trabalho que você teve para deixar aquilo limpo. Ou às vezes você faz uma comida, demora horas para preparar um prato e ninguém elogia, ou às vezes você recebe até críticas, ou você demora horas para elaborar um vídeo aqui para o YouTube, faz o roteiro e se prepara, né? E faz toda a produção com a luz, com a câmera, com a edição. E aí tem gente que chega e simplesmente critica sem ter consciência de todo o processo, de todo o trabalho que você teve nos bastidores. Não que a gente precise dessa validação externa, mas eu fico pensando, sempre quando a gente critica alguém, eu sempre fico pensando nos bastidores, porque quando a gente não conhece os bastidores, é muito fácil a gente desmerecer aquilo que está no palco, desqualificar, criticar aquilo que está no palco. Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir a podcasts que falam dos bastidores da vida dos artistas, de pessoas públicas, porque muitas vezes a gente só conhece aquela persona, né? Que é aquela máscara que a pessoa usa para se relacionar no social, mas a gente não conhece o que está por trás daquela persona. E eu, como terapeuta, estudante do comportamento humano e curiosa, eu gosto muito de conhecer o que está por trás daquela imagem, de uma pessoa que vive postando fotos felizes no Instagram. Como que essa pessoa pensa? O que ela sente? Como que é o dia a dia dessa pessoa? Eu sempre tenho essa curiosidade, sabe, para entender o comportamento humano, porque eu sei que aquilo que a pessoa mostra é só uma das infinitas facetas que essa pessoa tem, mas não necessariamente aquela é a única faceta, a única possibilidade de existência daquela pessoa.
né? Essa pessoa tem uma história de vida, ela teve uma infância, teve uma relação específica com os pais, se é que teve pais, às vezes ela foi educada por outros cuidadores que não eram pais biológicos. Como é que foi a infância dessa pessoa? Como é que foi a adolescência? Né? Como é que será que ela chegou ao ponto de fazer o que ela está fazendo hoje? Qual foi o processo dessa pessoa, a história de vida, a biografia dessa pessoa? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei no YouTube, né, há mais de 10 anos, eu era uma menina muito tímida, muito reprimida, eu tinha muita vergonha de tudo. Então, para mim, né, esse processo de me expor na internet, de dar esse passo, era algo gigantesco, era um trabalho enorme que eu tinha que fazer comigo mesma, não só o trabalho técnico, né, de montar de organizar todo o esquema ali para poder fazer a gravação com a câmera, com luz, né, mas também o trabalho interno de superação, né, de limitações que eu tinha que ultrapassar para poder me expor daquela forma. E aí eu me expunha com todas essas limitações, me colocava vulnerável e muitas vezes recebia críticas, né? De pessoas que às vezes não gostavam de algo que eu falava, ou do meu jeito de falar, ou do meu jeito de me expressar, mas aquilo já estava sendo tão difícil para mim e aquela pessoa não conhecia a minha história, então para ela era muito fácil eu chegar ali e julgar, desqualificar, desmerecer, criticar, porque ela não sabia o processo que eu demorei para chegar até ali. E muitas vezes, eu não estou aqui me fazendo de vítima, só estou usando como exemplo, porque é algo que muitas vezes a gente faz com outras pessoas e não percebe. Inclusive, o fato de eu ter superado essa limitação e de hoje atuar como uma comunicadora, né, para mim é um grande avanço no meu próprio desenvolvimento pessoal, porque eu era bastante limitada nesse aspecto. Então eu consegui superar essa limitação, superar a timidez, a vergonha para me expor e estar aqui nas redes sociais há mais de 10 anos fazendo esse trabalho, né? Mas o processo foi muito lento, longo, de integração de sombras, de autoconhecimento, para hoje conseguir me expressar com mais destreza. E justamente por eu ter vivido esse processo, quando eu vejo outras pessoas superando as próprias limitações, por exemplo, eu assisto a um vídeo de alguém que está começando, eu jamais vou criticar essa pessoa, porque eu posso imaginar todas as limitações internas que ela teve que superar para conseguir se expor dessa forma, porque eu conheço a minha própria história e eu sei que muita gente vive algo parecido. Às vezes não só com a questão das redes sociais, mas com algum trabalho que a pessoa está realizando, às vezes a pessoa ficou meses estudando, fazendo cursos, se preparando para fazer um trabalho específico. Aí quando ela mostra esse trabalho publicamente, às vezes recebe críticas muito destrutivas, com praticamente nada de empatia do interlocutor ali, né, da pessoa que assistiu ao trabalho, porque a pessoa realmente não sabe o processo que o outro viveu para conseguir chegar até ali. Eu até postei na rede vizinha fazendo uma analogia com esse vídeo, né, da mãe, da relação da mãe com as crianças, que muitas vezes a mãe não ensina o valor das coisas, dá tudo de mão beijada, o pai dá tudo de mão beijada para o filho e o filho não conhece o processo e, portanto, não valoriza o trabalho que a mãe teve, o trabalho que o pai teve, né, para que aquela criança pudesse ter acesso a algo. E quando a criança conhece esses bastidores, quando ela conhece o processo, ela tende a respeitar muito mais aquilo que ela recebeu. E aí, fazendo uma analogia, algumas pessoas às vezes me perguntam assim: Gisela, por que a gente precisa reencarnar, né, sendo que nós somos espíritos perfeitos? E aí eu vou relembrar do Livro dos Espíritos, para quem acredita, para quem sente afinidade com a proposta. No Livro dos Espíritos, Kardec fala que Deus nos criou espíritos primitivos, ignorantes, né? Para que a gente pudesse se desenvolver. E aí agora são palavras minhas, se a gente já recebesse tudo de mão beijada e a gente não participasse do processo, muito provavelmente nós seríamos como aquela criança que bagunça o guarda-roupa sem o menor pudor, porque a gente não conhece o processo. Quando você participa do processo, você vai criando a convicção, você vai desenvolvendo a consciência e você percebe o real valor das coisas.
né? Quando você tem um certo trabalho para construir algo, para fazer o passo a passo, você olha para o resultado final com outros olhos, com olhos muito diferentes daqueles daquela pessoa que não participou do processo. E é por isso, gente, que eu acho sempre muito importante a gente ter muita cautela com as opiniões que a gente vai emitir em relação ao trabalho de outra pessoa, isso no cotidiano. É sempre importante a gente refletir, será que eu preciso falar isso para essa pessoa? Né? Às vezes a pessoa está vivendo um momento de dor, um momento de dificuldade pessoal, está num momento de doença, de luto, e às vezes por conta disso, naquele momento a pessoa não conseguiu entregar a excelência de um determinado projeto. Mas se a gente já chega desqualificando, com 4 pedras na mão, criticando, fazendo críticas muito duras, muito destrutivas, a gente está ignorando todo o processo que a pessoa teve para chegar até ali. A gente não sabe o que essa pessoa está passando. A gente não sabe o que realmente acontece na vida privada dessa pessoa, na vida íntima. Então, por conta disso, até por já ter passado por isso muitas vezes na minha vida, de ter recebido certas críticas, e a pessoa que fez a crítica não conhecia a minha história, por já ter sido julgada e também por já ter julgado outras pessoas, quando eu tinha outro nível de consciência, eu julgava só pelo resultado final, por aquilo que eu projetava no resultado final, sem conhecer a história da pessoa. Muitas vezes, por conta desses julgamentos, a gente acaba sendo muito injusto, né, e pouco empático, pouco perceptivo em relação à história que aquela pessoa teve, sabe? Por isso que a gente tem que ter muita cautela com aquilo que a gente vai falar para os outros. Será que realmente a gente precisa falar aquilo? Será que a gente está contribuindo para o processo de evolução da pessoa ao emitir um certo julgamento, uma certa crítica? Será que aquilo contribui de fato? Eu me lembro muito de uma frase do Osho, na qual ele dizia assim: o julgamento é feio, ele fere as pessoas, ame-as, aceite-as, e talvez seu amor e respeito possa ajudá-las a mudar muitas de suas fraquezas, muitas de suas falhas, porque o amor lhes dará uma nova energia, um novo significado, uma nova força. E aí eu quero lembrar aqui do Emmanuel, né? Tem um texto dele, se não me engano, é no livro O Consolador, que foi psicografado pelo amado Chico Xavier. E nesse texto, o Emmanuel dizia que nunca é bom a gente julgar. Uma coisa é você ter o discernimento do certo e do errado. A outra coisa é o julgamento. E sempre quando a gente julga alguém, inevitavelmente nós estamos projetando as nossas próprias sombras nessa pessoa. E são palavras minhas, não é mais o Emmanuel falando. Inevitavelmente a gente está projetando as nossas sombras, porque tudo aquilo que nos incomoda no outro, Freud já falava isso, né? Tudo aquilo que nos incomoda no outro diz sobre nós. Então, ao invés da gente julgar e desqualificar o outro, que tal olhar para dentro para que a gente possa resolver essas questões internamente? Que tal a gente exercer a empatia para entender que aquela pessoa que realizou um certo ato, que fez um certo tipo de trabalho, ela tem uma história pregressa para ter chegado até ali? Claro, se a pessoa cometeu algo ilícito, eu não estou dizendo para a gente não ter o discernimento de que aquilo é errado. Claro, a pessoa precisa arcar com as consequências das escolhas, sem dúvida. Eu não estou dizendo que ela não tenha que arcar com as consequências se ela cometeu algo errado, algo ilícito. Ela vai ter que colher aquilo que ela plantou. Mas não cabe a nós julgarmos, sabe? Não cabe a nós ficarmos ali criticando a pessoa, desqualificando, porque a gente nunca sabe a história de vida que aquela pessoa teve. E conhecer a história de vida, ser empático, não significa ser conivente com algo ilícito, tá, gente? Não me interpretem dessa forma, não é isso que eu tô querendo propor aqui. Mas é conhecer os bastidores, ou pelo menos saber que aquela pessoa tem uma história de vida pregressa que a fez chegar onde ela chegou. Quando a gente conhece essa história,
Quando a gente entende que nada é por acaso, que se a pessoa está agindo assim, dessa forma, às vezes um dia você vai, sei lá, num supermercado e a moça do caixa ela é um pouco antipática com você. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Se você já leva para o pessoal e se ofende, claro, eu não estou dizendo que se a pessoa te desqualificar, que você não deva tomar uma atitude, mas às vezes a pessoa é um pouco fria, um pouco seca. E aí você leva para o pessoal e acha que ela tem algo contra você, quando na verdade ela não está assim com você, ela está assim com ela mesma. Porque às vezes, sei lá, ela teve algum problema com o filho estava doente a noite inteira, ela passou a noite em claro, aí ela teve que pegar um ônibus de mais de 1 hora para chegar no trabalho dela, chegou lá cansada, estressada e acabou sendo um pouco seca no tratamento com você. Mas isso não significa que seja pessoal, que ela tenha algo contra você. Teve todo um histórico, né, para ela ter aquele comportamento. Talvez se você soubesse a história pregressa, o que aconteceu no dia anterior ou nos dias anteriores, você conseguiria não levar para o pessoal, entende? Então, quando a gente conhece os bastidores, fica mais fácil a gente entender o porquê as pessoas se comportam de uma certa maneira, né? O porquê a pessoa tem um certo tipo de comportamento. Fica mais fácil a gente ser mais caridoso, mais compassivo, mais empático e julgar menos as pessoas. Porque quando a gente pega um ato isolado, sabe, de algo que alguém fez sem conhecer a história dessa pessoa, a gente tende a projetar todas as nossas sombras ali. Então, um dia que você viu um recorte dessa pessoa, de um comportamento no qual ela foi um pouco mais seca, um pouco menos afetuosa, menos calorosa, você já tende a projetar todas as suas sombras ali, a generalizar, a pegar um comportamento isolado e a generalizá-lo como se a pessoa fosse sempre daquele jeito. Né? Por exemplo, às vezes alguém vai falar de um artista, eu encontrei o fulano no aeroporto, ele foi seco. E aí a pessoa já generaliza aquele comportamento único, sendo que ela viu aquele artista uma única vez, num único momento, e ela pega aquele comportamento e generaliza e fala que ele é sempre assim, sendo que ela encontrou com ele uma única vez. Entende? E nós tendemos a fazer isso, a generalizar um comportamento de uma pessoa, como se nós também não tivéssemos os nossos dias, né? Que a gente também não tá bem, que a gente também não tá no nosso melhor humor. E naquele momento, muitas vezes a gente não expressa a excelência daquilo que a gente tem a oferecer, porque é um dia que às vezes a gente está doente, ou dormiu mal, acordou mal-humorado, ou brigou com o namorado, ou teve uma briga com a mãe, uma discussão, ou está com problema de dinheiro. Enfim, teve alguma situação que você viveu que você não está bem, e aí você expressa aquilo. E na verdade você não quer fazer aquilo contra o outro, é um momento seu e de repente alguém te aborda naquele dia, sei lá, às vezes uma pessoa pública ou um amigo que você não vê há anos, você encontra na rua e ele te encontra bem naquele momento que você tá com dor de cabeça ou que você dormiu mal. E aí você não consegue expressar a excelência do seu comportamento naquele momento porque é um dia que você não tá bem com você. E aí a pessoa já se ofende, já leva pro lado pessoal, acha que é algo contra ela, quando na verdade é um problema seu daquele momento, né? E por não conhecermos os bastidores, a gente tende a pegar esses comportamentos isolados e a generalizá-los como se aquela pessoa fosse sempre daquele jeito. Então, gente, a minha sugestão amorosa com esse áudio é justamente para a gente julgar menos. Quando a gente vira algo no palco de alguém, compreender que essa pessoa tem uma história pregressa, tem os bastidores da vida dela que muitas vezes a gente não conhece na excelência. Né? Aquela pessoa teve uma infância, uma adolescência, aquela pessoa tem certas crenças, tem um modo de ver a realidade, e não é porque a gente não compreende que a gente pode ficar generalizando comportamentos, enfiando aquela pessoa dentro de uma caixinha, de um rótulo, como se aquela pessoa fosse a chata ou a legal, ou a grossa, a isso, a aquilo. Né? Quando a gente não conhece a história, a gente tem essa tendência a generalizações. E justamente não conhecer a história, não conhecer o processo de algo, faz com que a gente não compreenda o verdadeiro valor das coisas.
Bom, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que esse áudio tenha tocado o seu coração de alguma forma, possa ter promovido algumas reflexões. Se foi o caso, eu peço para você deixar o seu like aqui para mim, compartilhar esse áudio ou vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos áudios e os próximos vídeos. Tchau, tchau!